E aí galera do Programador a Bordo, beleza? Então, esse é mais uma videoaula do curso JavaScript Fundamentos, que é um curso pré-requisito para a gente desenvolver a plataforma de ensino à distância que eu comentei nesse vídeo aqui. Então, se você não assistiu, vai lá e assista, é muito importante para você entender todo o contexto. E essa é uma aula de loop while, loop for. Eu dou alguns exemplos, mostro em alguns cenários de uso, tá bem legal. Então, sem enrolação, vamos para a aula, beleza? Agora a gente vai falar de loop while, que é uma função no JavaScript que executa um código enquanto ela for verdadeira. Então lembre-se quando a gente falou de condicionais sobre o if, que executa um código se a expressão for verdadeira. A diferença é que o while ele é bem semelhante, mas ele vai executar esse código enquanto for verdadeira, mas vai ficar repetindo ele. Enquanto aquela condição, aquela expressão for verdadeira, ele vai ficar executando esse código sem parar, até que ela seja false ou até que você realmente pare o while na mão, ok? Então vamos a um exemplo. Vou criar aqui uma variável contador igual a 0 e vou criar o while. A sintaxe do while é igual ao if, né? Então, por exemplo, a do if era if condicional e o código aqui a gente altera para o while e bota a expressão que a gente quer. Então eu quero executar um código enquanto o contador for menor que 5. Então, se você reparar aqui nessa expressão, a primeira vez ela é verdadeira, porque o contador é 0 e ela é menor que 5. Então, essa expressão é verdadeira. Então, ele vai entrar aqui no código. Então, eu quero que ele imprima o contador e eu vou ficar incrementando esse contador toda vez que repetir o código. Ou seja, aqui no primeiro momento o contador vale 0, então ele vai acessar, vai imprimir 0 e vai incrementar o contador. O contador vai valer 1. Então, na segunda iteração, o contador vai valer 1, ainda é menor que 5, e vai imprimir. Vai incrementar, vai valer 2. E assim vai valer 3, vai imprimir 3, 4, aí vai imprimir 5. Quando chegar no 5, ele vai ver, 5 é menor que 5? Não, né? É falso, porque 5 é igual a 5. Então, 5 não é menor que 5. Então, essa expressão, essa afirmação é falsa. Como daqui deu falso, ele não vai executar esse código e vai sair do while. Vamos ver um exemplo? Aqui. Imprimiu 0, 1, 2, 3, 4. Então ele imprimiu, ele foi executando o código de dentro enquanto essa expressão é verdadeira. A partir do momento que ela retornou falsa, ele saiu. Existe uma palavra reservada no JavaScript para você forçar a interrupção de um loop, seja ele while, seja qualquer outro loop, que é o break. Vou mostrar em um exemplo aqui com o while. Então eu vou precisar da variável contador de novo com valor 0. Então, enquanto o contador for menor que 5, eu quero que ele imprima contador, né? Vou incrementar aqui, exatamente igual acima, só que eu vou colocar uma condicional que se contador for igual a 3, ele vai sair da iteração. Então, na verdade, ele só vai iterar até 3. Que quando chegar no 3, eu vou chamar o break e ele vai sair completamente do loop. Vamos ver? Aqui, ó. Primeiro 0, 1, 2. Quando chegou no 2, que o contador era 3, ele saiu do loop sem executar o código abaixo mais e não iterou mais novamente. Então ele saiu completamente. Então quando você quiser forçar uma parada de while, você usa a palavra break. Agora, só para exercitar um pouco mais, um repetidor, eu vou fazer aqui um pseudo algoritmo, uma lógicazinha que é o seguinte. A gente vai imprimir de 0 a 100 e toda vez que esse contador que eu vou estar imprimindo de 0 a 100 for múltiplo de 3, eu vou imprimir ping. Toda vez que ele for múltiplo de 5, eu vou imprimir pong. E toda vez que ele for múltiplo de 3 e múltiplo de 5, eu vou imprimir ping-pong, ok? Então a gente vai criar um loop while que vai imprimir de 0 a 100. Toda vez que for múltiplo de 3, imprime ping, múltiplo de 5, imprime pong. E toda vez que for múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo, vai imprimir ping-pong. Então vamos lá? Galera, se vocês quiserem, vocês podem pausar esse vídeo e tentar fazer vocês mesmos o exercício do ping-pong. Caso queiram ouvir de novo a explicação, voltem no vídeo, escutem a explicação novamente e pause e façam o exercício. E aí sim, depois vocês assistem como é que eu resolvi, beleza? Então, se você sentir à vontade, pause o vídeo, beleza? Então, novamente,
criar a variável contador igual a 0 para resetar. Vou criar um loop que vai imprimir de 0 a 100. Então, enquanto o contador for menor que 100, ele vai imprimir. Então, aqui vou incrementar. Vou imprimir essa variável, certo? Então, só para vocês verem, ele imprimiu de 0 a 99, certo? Começou a contar do 0, então foi até 99. Só que eu não quero imprimir os números, eu quero simplesmente imprimir ping-pong ou ping-pong junto. Então vamos lá. Aqui a gente tem que relembrar quando eu falei de operadores matemáticos e falei do operador de módulo, que retorna o resto da divisão. É com ele que a gente sabe se o múltiplo é número de outro ou não. Tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui, se o contador módulo 3 for igual a 0, ou seja, se o número da iteração dividido por 3 restar 0, significa que ele é múltiplo de 3. Então, eu vou vir aqui e vou imprimir ping, certo? Então, vamos ver aqui, imprimiu ping 34 vezes. Para melhorar o exemplo, eu vou dizer aqui qual o contador que ele imprimiu ping. Vou colocar aqui, né, que a gente falou na parte de strings sobre template strings, como concatenar string variável. Então, vamos aqui. Opa, contador. Ó, no 0 imprimiu ping, no 3 imprimiu ping, no 6, no 9, no 12, no 15. Então aqui a gente vê todos os números que são múltiplos de 3 imprimindo ping. Agora eu quero que os múltiplos de 5 imprimam pong. Então vamos lá. Então eu vou botar uma outra condicional aqui. Else if, que a gente também já aprendeu. Então, se para múltiplo de 3 tem que restar 0, a divisão por 3, então múltiplo de 5 basta dividir por 5 e o resto ser 0 também. Então a gente usa o módulo novamente. Agora eu vou imprimir pong, certo? Então vamos ver. Então aqui, ó, já tem pong. Eu esqueci de botar o igual a 0 aqui. Vamos lá. Então, ó, 0 ping, 3 ping, 5 pong, né, porque 5 dividido por 5 resta 0. Então, 6 ping, 9 ping, 10 pong, certo? 12 ping é múltiplo de 3, 15 ping é múltiplo de 3. Só que, pera, 15 é múltiplo de 3, mas 15 também é múltiplo de 5, porque 15 dividido por 5 resta 0, não é? Então, só que ele não imprimiu o pong, ele só imprimiu o ping. Por quê? Porque aqui na primeira condicional, na primeira expressão, ele identificou, é múltiplo de 3. Então, imprime ping. Então, todas as outras condicionais aqui de else if ou else não vão cair, não vão entrar. Ele cai na primeira instrução que for verdadeira e imprime. O restante ele ignora. Então, para isso, a gente tem que só fazer um ajuste aqui. Para quando? A gente tem que ver o seguinte. Quando for múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo, a gente vai imprimir ping-pong. Para isso, tem que ser a primeira coisa que a gente vai testar. Então, já vou botar aqui desde o início. Se contador for múltiplo de 3 e operador lógico, contador, vou colocar aqui igual a 0, contador módulo 5 for igual a 0, imprime ping-pong. E aqui vai ser um else if, certo? Então, se for múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo, imprime ping-pong. Se for múltiplo de 3, imprime ping. E se só for múltiplo de 5 imprime pong. Vamos ver? Ó, faltou botar a posição aqui do contador. Certo? Então, ó, 0, ping-pong, 3 ping, 5 pong, ping, ping, pong, ping. No 15 já foi ping-pong. Entenderam? Então aqui, ó, no 30, ping-pong. No 45, que é múltiplo de 13 e de 5, foi ping-pong. Beleza, gente? Então, loop while é muito fácil, muito simples. É basicamente isso. Ele vai testando uma expressão enquanto ela for verdadeira. Você pode botar qualquer expressão booleana aqui, utilizando operadores lógicos, que vai sempre funcionar. Cuidado só para o seu while, para a sua repetição, não cair num loop infinito, que é quando você nunca altera de verdadeiro para falso, né? Então, aqui ele vai imprimir enquanto o contador for menor que 100. Uma hora vai passar e ele vai sair do loop. Mas se você botar algum repetidor que nunca vire falso, ele vai entrar aqui em loop infinito, pode travar seu browser
Enfim, só tenha cuidado com isso, beleza? Então é isso sobre o while loop. Agora a gente vai falar sobre o loop for, né, o repeat do for, que é semelhante ao while, só que a gente não precisa ficar criando contador fora do while, essas coisas, o incremento, isso tudo faz parte do for. Como assim? Vou mostrar um exemplo bem simples. For, o primeiro valor do for é o valor inicial, então no exemplo a gente estava usando contador lá no while, então seria assim, contador igual a 0, ponto e vírgula, essa é a inicialização, aí eu vou botar a expressão, a condição que eu quero, né? Então eu quero que vá de contador de 0 a 10, é a minha expressão, é a minha condição, então eu inicializo ela sendo verdadeira, porque 0, que é o contador, é menor que 10, e coloco o incremento, que é contador mais, certo? Aqui, se você quiser, você pode incrementar de 2 em 2, por exemplo, de 3 em 3. Eu boto mais, que eu quero incrementar de 1 em 1. Então, vou só imprimir a variável contador. Então, ó, imprimiu de 0 a 9. O for ele é bem legal para a gente iterar sobre um array. Então, por exemplo, números aleatórios. Vou criar um array aqui de números aleatórios. Então, 3, 5. Então, um array aleatório aqui. Vou criar um outro for. Então, mais uma vez, contador igual a 0. Contador vai até números aleatórios.length, certo? Quando a gente falou de arrays, eu mostrei como é que a gente pega o tamanho de um array. Então aqui o ponto length vai trazer a quantidade de valores que tem nesse array. Então ele contador vai percorrer até a quantidade de elementos que tem esse array, que no caso é 7, certo? Então contador vai percorrer até 7. E contador mais. E agora eu vou imprimir o valor desse array naquela posição. Então console log números aleatórios e aqui a variável contador. A gente viu na aula de array que a gente diz a posição que a gente quer do array, que a gente quer imprimir. Então, por exemplo, 2 seria o valor 10, que o 10 está na posição 2, certo? Então aqui eu vou botar a variável contador, que na primeira iteração é 0, depois é 1, 2 e assim vai. Então, vamos imprimir aqui. Então, ó, começa aqui, na posição 0 do contador, vale 3, na posição 1, o contador, né, o valor é 5, aqui no meu array, na posição 2, no meu array é 10, certo? Então eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, qual é o contador, qual posição ele está, o que ele está imprimindo. Então aqui, ó, contador é 0, imprimiu o valor 3. Na posição 1, valor 5. Na posição 2, 10, 3, 2 e assim vai. Certo? Muito simples, né? Então, em vez de você ficar imprimindo manualmente o valor de cada array, 0, 1, 2, 3, 4, você pode simplesmente botar no loop e imprimir automaticamente. Com o loop for, a gente também consegue fazer decremento, ou seja, aqui a gente está fazendo incremento com mais, mas a gente também pode fazer o decremento, ou seja, for var. E aí o valor inicial dele tem que ser o último, certo? Já que ele vai ir descendo, diminuindo, então o inicializador não pode ser 0, porque se eu vou descendo, o valor final tem que ser 0. Então o valor inicial tem que ser o máximo, que é números aleatórios.length, certo? Então eu tenho que começar com o valor máximo. Só que aí tem uma coisa, o ponto length ele vai retornar 7, porque esse array ele tem 7 elementos, certo? Só que a gente tem que lembrar que a gente começa a contar a partir do 0, na posição 0. Então aqui, por mais que ele tenha 7 elementos, o 3 está na posição 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o 13, que é o último elemento do array, na verdade está na posição 6. E meu length vai retornar 7. Então aqui tem que ser length menos 1. Tá? Então vou botar aqui var i, em vez de contador, vou colocar a variável i, que fica menor. Então fica a leitura melhor. Então i vai valer 6, porque a gente vai começar percorrendo, né, do final para o início, e o 13 está na posição 6 e não 7. Por isso que eu tenho que diminuir 1.
Aí agora eu vou botar minha condicional, a minha expressão, que é i, ele vai percorrer, vai diminuindo até enquanto i for maior ou igual a zero, certo? Então, enquanto i for maior ou igual a zero, ele vai continuar imprimindo. Ou seja, na primeira iteração, i vale 6. Então, 6 é maior que zero. Então, essa condição é verdadeira. E assim vai. E agora eu vou botar o decremento, ou seja, ele vai ficar diminuindo a cada iteração. Então, vamos lá. Então, eu vou imprimir aqui. Posição i. Com decremento, vou botar uma string aqui para a leitura ficar melhor. Números aleatórios na posição i. Ou seja, agora ele vai imprimir 13, 21, 19 do fim para o início. Vamos ver aqui. Ó. Posição 6 com decremento 13. Imprimiu o valor 13. Na posição 5 imprimiu 21. Na posição 4 imprimiu 19. Na posição 13 imprimiu 2. E assim vai até o zero. Ou seja, ele foi iterando até meu i chegar a zero. Na próxima iteração, meu i vale menos 1. Então, menos 1 aqui já vai dar falso. Porque menos 1 é menor que zero. Então, essa expressão vai dar falso, ele nem vai executar mais o for. Entendeu, galera? Continuando aqui, o for tem esses 3 parâmetros, certo? O inicializador, a condicional e a iteração. Mas nem todas são obrigatórias de você passar. Então, por exemplo, o valor inicial e o contador são opcionais. Se eu quiser, eu posso botar o meu contador do lado de fora, como se fosse um while. Então, por exemplo, for, meu inicializador eu já coloquei do lado de fora, então não preciso passar. Basta passar um ponto e vírgula e aqui deixar vazio, né? Essa parte que deixar vazia. Aí aqui eu boto a minha condição, que é qual? E eu vou percorrer novamente o meu array, então números aleatórios.length, e o meu incremento eu vou deixar também em branco, eu não vou passar, porque eu vou incrementar dentro do for. Então eu vou vir aqui, eu vou imprimir esse valor, botar uma string aqui para ficar mais simples de ver, sem valor inicial e incremento, vou imprimir o valor, que é i. E vou incrementar o i. Já que eu não estou incrementando aqui, eu vou incrementar dentro do for. Vamos ver? Sem valor inicial e incremento. Imprimiu 3, depois 5, depois 10, na mesma ordem aqui. Então, para vocês verem, eu inicializei esse valor fora e botei o contador aqui dentro. Não precisei passar aqui no for. E se eu quisesse, é claro, bastava eu passar aqui dentro. Daria no mesmo. Sem valor inicial e incremento, e assim vai. Então, eu só estou te mostrando que é possível. Geralmente, por boas práticas e outros fatores, a gente coloca tudo dentro do for, mas é possível sim botar do lado de fora. A gente usa muito o for para percorrer um array ou imprimir números, mas nem sempre é preciso ter número envolvido, ter array envolvido, basta ter uma expressão booleana para a gente conseguir trabalhar com for. Então, vou mostrar aqui um pequeno exemplo. Então, eu vou colocar aqui uma condição, que vai ser um valor booleano, que vai começar como verdadeiro. Vou colocar um contador. Dessa vez eu vou começar com o valor 1, em vez de ser 0. E vou criar aqui o valor inicial vazio, né? Eu já iniciei meu contador aqui fora. E aqui eu vou dizer a condição. A condição é só a variável, porque ela já é booleana, então a condição já é verdadeira. Então, ele vai executar de qualquer forma. E só. Não preciso incrementar nada aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou imprimir aqui um texto. Condição booleana simples. E vou dizer qual é a posição. E vou incrementar contador. Certo? Só que se eu salvar isso aqui e olhar, ele vai entrar no loop infinito. Porque o tempo inteiro a condição é verdadeira. A variável condição é verdadeira. Então, ele vai repetir isso aqui infinitamente. Pode travar meu browser. Enfim, vai dar problema. Em algum momento eu tenho que alterar ela para falso. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma condição para que ela saia desse loop em algum momento, certo? Então o que eu quero? Contador, quando ela for múltipla de 5, ou seja,
na primeira vez que for divisível por 5 e restar 0, eu vou alterar minha condição para falso, certo? Então, no primeiro múltiplo de 5, a condição vai virar falso, e aí, quando ele for iterar novamente, ele vai verificar, opa, a condição é falsa. Então, ele vai sair imediatamente do meu loop. Então, essa é a minha condição para quebrar, senão ele ia entrar no loop infinito. Então, ó, imprimiu 1, 2, 3, 4, 5. A partir do 5, a condição 9 ficou falso, então ele saiu do loop, beleza? No loop for, assim como no while, eu tenho a palavra reservada break, então eu consigo interromper um for. Então, só exemplificando aqui, for. Então, eu estou inicializando do jeito tradicional. Vou imprimir um textinho para saber a posição que a gente está. Mas vou colocar uma condição aqui, se i for igual a 5, break, certo? Então, na hora que o i chegar no valor 5, eu quero que ele saia desse loop. Então, ó, utilizando break 0, 1, 2, 3, 4, chegou no 5, nem imprime mais aqui embaixo e já sai do loop. Agora, uma palavra reservada um pouco parecida com break é o continue. Ela também tem no while, eu acabei não comentando lá, mas estou explicando ela aqui, que é o seguinte: você utiliza o continue, palavra, e o seu loop, a partir dessa palavra para baixo, não vai ser mais executado, só que ele vai continuar o loop. Ou seja, ele vai voltar de novo para o loop e vai iterar o próximo valor. Mas a partir da palavra continue, para baixo, ele não executa o código. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vou criar um for, que vai imprimir 50 vezes, certo? Então, aqui, utilizando continue, certo? Então, aqui vou printar aqui só para vocês verem. Utilizando continue, imprimiu de 0 ao 49, mas eu só quero imprimir os números ímpares, certo? Eu não quero imprimir os números pares, eu quero imprimir só os números ímpares. Então, como eu faço? Então, eu vou usar o módulo novamente e módulo 2. Se todo número for múltiplo de 2, eu vou dar um continue. Ou seja, o que eu expliquei antes sobre continue? A partir dessa palavra, para baixo, ele não vai executar mais nada. Então, ou seja, chegou aqui, ele não vai mais imprimir esse texto. Então, todo número que for múltiplo de 2, ele não vai executar isso aqui. Ou seja, todo número par, ele para aqui e volta para o loop. E continua o próximo número. Se ele não for múltiplo de 2, então ele vai chegar aqui, vai imprimir normal, vai voltar. O próximo número vai ser par, certo? Se ela vai ser 4 ou 6, ele vai entrar nessa condicional, vai chamar o continue, e então o continue volta para o for. Não executa nada abaixo. Então, só mostrando aqui. Agora sim, ó. Imprimiu só os números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, certo? Se eu quisesse imprimir só os números pares, então bastava eu alterar aqui para diferente. Ou seja, se não for múltiplo de 2, continue, ou seja, volte para o loop inicial. Então agora eu só vou ter os números pares. 0, 2, 4, 6, 8. Então continue, é bem simples, é diferente do break. Quando você encontra o break, além dele não executar o código dali para baixo, ele também sai do loop for. O continue, essa é a diferença. Ele não executa o código dessa palavra para baixo, mas ele volta para o loop. Ou seja, ele itera o próximo número ou a próxima condição. Existe uma outra forma de fazer for, que é for of, ou seja, essas duas palavras aqui, que ele é um atalho para quando a gente está iterando o array. Como assim? Vou criar um array aqui de novo. Aliás, vou só copiar aqui de cima para relembrar. Então, números aleatórios. E agora eu vou iterar sobre eles usando for of. For var num of números aleatórios. E vou imprimir num. For of num. Então aqui ele imprimiu todos os valores do array. O que esse for of faz? Ele é um atalho para o for comum. Por quê? Porque ele vai percorrer o array e já vai armazenar na variável que a gente cria o nome aqui, o valor do array, o valor da posição que ele está percorrendo. Ou seja, na primeira iteração, ele está na primeira posição. Então, ele já armazena o valor dessa posição nessa variável. Então, na segunda iteração, ele vai estar
nessa posição aqui. Então ele já vai armazenar o valor que está nessa posição na variável num. Então num vai valer 5. Entenderam? Então na próxima ele vai armazenar 10 na variável num. Então num vai valer 10. E assim vai. Ou seja, ele vai percorrer sempre um array e vai armazenar aquele valor na variável que a gente cria aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma string, Ayrton, ele iria colocar o valor Ayrton na variável num. Então, ó, 3, 5, Ayrton, 10, 2 e continua. Então, se a gente fosse fazer isso com for normal, como é que a gente faria, né? Seria o var i igual a 0 e mais números aleatórios i, certo? Essa forma aqui é uma forma mais curta de você fazer isso aqui. Em vez de você ter que especificar o array e dizer a posição que você quer imprimir, o for faz isso automaticamente para você. Ele já automaticamente armazena o valor da posição do array dentro da sua variável. Ok? Esse é o loop for of. Então agora só para a gente brincar um pouco mais, voltando ao loop normal, vou mostrar como é que a gente faz um loop dentro de outro loop. Tá? Totalmente possível. Eu queria aqui a variável i, mas a variável i é opcional. Tá? Só uma convenção, mas você pode botar um nome mais claro. O nome da variável você que escolhe. E vou imprimir até o 5. E mais. Dessa vez eu vou iniciar o valor de i como 1. Tá? Então ele vai imprimir de 1 até 5, porque aqui eu estou botando menor ou igual a 5. Ou seja, ele vai chegar até o 5. Vou criar um outro for aqui dentro. Eu vou criar como variável j. Nesse caso eu vou colocar o j até 50, ok? E iterando. Aliás, de início aqui eu vou botar 5 só para mostrar aqui. Vou imprimir e j. Ou seja, vou imprimir aqui qual a posição da i, qual que é a posição da j na iteração, só para a gente ver. Botou um sinal de igual aqui. Então aqui imprimiu. Então vamos lá, como é que funciona dois fors, né? Um for dentro de for, até se tu botar um terceiro for, cuidado com isso, mas é possível. Ele vai entrar aqui no primeiro for, ou seja, i vai valer 1 e vai seguir. Quando chegar nesse aqui, é um loop de 1 até 5. Então ele vai executar esse cara 5 vezes. Enquanto o i é igual a 1, o j vai valer 1, 2, 3, 4, 5. E aí terminou, volta para o for de fora, aí i vai valer 2, e aí entra no for de dentro novamente. E aí enquanto i vai valer 2, o j vai ser 1, 2, 3, 4, 5 novamente. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, no valor que imprimiu. Ó, enquanto o i estava valendo 1, o j foi 1, 2, 3, 4, 5. Isso porque o j está dentro, esse for aqui da variável j está dentro do for variável i. Então esse aqui sempre vai executar uma vez, e esse aqui vai executar quantas vezes a gente definiu. E assim vai. Então executa uma vez, executa todas as vezes que eu defini, sai, executa mais uma vez, aí entra nesse for de novo, executa todas as vezes que eu defini, e assim vai. Então aqui, ó, enquanto o i valia 2, o j imprimiu 5 vezes. Enquanto o i valia 3, o j imprimiu 5 vezes. Então, só para a gente brincar aqui um pouco mais, eu vou adicionar aqui um continue. Ou seja, eu quero imprimir do j só os valores ímpares. Então, como é que eu faço? J for múltiplo de 2, eu vou dar um continue aqui. Esse continue é um continue para esse for aqui. O primeiro for pi dele é para onde estou colocando continue. Esse continue não serve para esse for, entendeu? Para eu botar um continue dentro desse for, eu teria que colocar aqui, dentro dele, em algum lugar. Esse continue ele serve para esse for aqui. Então, toda vez que j for par, ele não vai imprimir nada. Ele sempre vai imprimir só enquanto j for ímpar. Então, vamos ver. Então, ó. I é 1, né? 1. Então, j foi 1, 3, 5. Antes imprimia 1, 2, 3, 4, 5. Agora você imprime 1, 3, 5. Aí é igual a 2. Enquanto i era igual a 2, j virou 1, 3 e 5. E por assim vai. Então, vou voltar aqui para o meu j. Eu quero que ele imprime até 50 novamente. Certo?
Eu não vou dar refresh aqui, senão só vai ficar muito grande meu console. Mas eu vou botar outro condicional aqui para usar o break. Então toda vez eu quero que, se o J for maior que 5, eu quero que ele saia do J. Ou seja, vai ficar bem parecido com o que estava antes, com o resultado que estava antes. Porque toda vez que J passar de 5, eu quero que ele saia do for. Ou seja, ele vai sair desse for aqui, e não do de fora. Beleza? Então, ó, ficou bem parecido, né? Então, J135 e 2, J135. Se eu botar aqui, por exemplo, 7. Então, agora está imprimindo 7 também. Só os ímpares e até o 7. Enquanto o I é 1, o J virou 1, 3, 5, 7. E 2, J1, 3, 5, 7. Isso porque o for do J está dentro do for do I. E agora, só para encerrar, a gente vai fazer o mesmo ping-pong que a gente fez com o while e a gente vai usar o for normal. Beleza? Então, vamos lá. Então, estou inicializando aqui o I igual a 0, ele vai imprimir até 99, de 0 a 99, e vou adicionar a mesma lógica aqui. Se o I for múltiplo de 3 e for múltiplo de 5, ele vai imprimir ping-pong, certo? A gente já aprendeu isso. Se for múltiplo de 3, vai só imprimir ping. E se for múltiplo de 5, vai imprimir pong. Certo? Então, só ver o resultado aqui. Então, vou adicionar aqui a posição para a gente enxergar melhor. Então, ó. Na posição 0, imprimiu ping-pong. Na 3, ping. Na 5, pong. Na 6, ping. Na 9, ping. Chegou aqui na 15, que é múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo. Imprimiu ping-pong. Na 18, ping. Na 20, pong. Então, aparentemente está certinho. E é com isso que eu encerro a parte de loop for. A gente construiu o mesmo ping-pong. Existe um outro loop for que vocês podem ver, eu vou mostrar mais para frente, porque ele não serve para iterar dessa forma, nem iterar arrays, ele serve para iterar objetos, que a gente ainda não falou. Então, quando eu falar de objetos, eu vou falar do loop for in, tá? Que é o loop para iterar objetos. Então, valeu, pessoal. Espero que tenham gostado aqui do loop, tentei falar bastante, dar bastante exemplo. Espero que tenha ficado claro, se não ficou, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo, beleza? Então, se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixa nos comentários, porque eu vou te responder com certeza. Siga lá no Instagram, onde eu vou interagir mais com o pessoal. O código está nos comentários, é um link do GitHub. E é isso, se inscreva no canal se você não se inscreveu e até a próxima!